O que será que Pablo Escobar tem a ver com literatura? Vem comigo que eu vou te explicar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e há alguns dias eu postei lá no meu Instagram que eu estava falando da influência de Pablo Escobar na literatura, e aí eu perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre o tema e as respostas foram unânimes, então aqui estou eu. É quase impossível, né, gente, falar de Colômbia sem mencionar o nome de Pablo Escobar. Primeiramente, então, eu vou trazer um pouco de luz ao contexto do narcotráfico colombiano, porque é indissociável da figura deste narcotraficante. A década da publicação de 100 anos de solidão também coincidiu com a cultura das drogas nos Estados Unidos, que estava associada com protesto social típico dos movimentos de contracultura da década de 60. Todo mundo aqui vai lembrar dos hippies e de Woodstock. A maconha era usada nessa época como instrumento revolucionário de contestação e protesto para desafiar a sociedade e o sistema vigente. Dessa forma, havia grande demanda pela erva proveniente da Colômbia, conhecida como Colombian Gold. Essa foi a droga ilícita mais exportada pelo país até 1975, quando a cocaína caiu nas graças dos consumidores norte-americanos e logo conquistou o mercado, desbancando seu principal produto anterior. Um dos motivos da ascensão da Colômbia como paraíso das drogas relaciona-se com as medidas proibicionistas e repressivas do governo norte-americano em relação à maconha e a falta de regulamentação de seu consumo. Isso porque, quando a demanda pela maconha aumentou, a guerra contra as drogas, encabeçada pelo DEA, que é o Drug Enforcement Administration, fumigou cultivos ilícitos de maconha em outros países produtores, como por exemplo o México. Sem concorrentes, a porta para o mundo da exportação de drogas ilícitas abriu-se plenamente para a Colômbia. Em contrapartida, a situação econômica favorável proporcionada pela exportação de drogas ilícitas, a política colombiana, na época, não ia muito bem não. O Frente Nacional, entre outras medidas, negou a participação de outros partidos na política e excluiu os inclinados à esquerda, o que gerou insatisfação na população. Por essa razão, grupos insurgentes viram na luta armada o meio principal de se chegar ao poder. E aí é nesse contexto que surgem as guerrilhas, como por exemplo as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foram criadas em 1966, e o M19, Movimento 19 de Abril, que foi criado em 72. Em resposta às guerrilhas e incentivados e permitidos por um governo que não estava disposto a dialogar com os grupos guerrilheiros, civis de direita criaram grupos de autodefesa para lidar com os grupos insurgentes. Esta é a origem dos paramilitares. Entretanto, na prática, tais grupos serviam para assassinar camponeses, estudantes e operários. A partir de 1975, os níveis de violência começaram a aumentar devido principalmente ao dinheiro das drogas ilícitas que financiou a corrupção, os atentados, o crime, o armamento de grupos insurgentes, paramilitares e o aumento da delinquência. Além disso, as FARC começaram a obter renda a partir principalmente da prática de sequestros, que foi adotada também por outros grupos guerrilheiros e também pelo grupo de narcotraficantes denominado Los Extraditables, para pressionar o governo contra a extradição de narcotraficantes aos Estados Unidos. Posteriormente, algumas insurgências armadas e também os paramilitares viriam a se envolver com o narcotráfico, para mais tarde, com a queda dos cartéis de Medellín e de Cali, tomarem a frente do negócio. Os Estados Unidos e a Colômbia tinham um assunto de interesse em comum: as guerrilhas comunistas. É isso mesmo que você está ouvindo. Ambos temiam que a Colômbia passasse por uma revolução comunista aos moldes de Cuba. E por essa razão, segundo o historiador americano James Henderson, vou citá-lo, abre aspas, a preocupação com as drogas ilícitas se viu frustrada pelas preocupações estratégicas relacionadas com o comunismo, fecha aspas. Durante o primeiro ano do governo de López, o fluxo de dinheiro nas drogas ilícitas ainda não era uma preocupação. Porém,
Por volta de 1975, o dinheiro que vinha do exterior, obtido por meio do comércio internacional da droga, financiou o caos que tomou conta da Colômbia, tornando-a inapta de fazer cumprir suas leis ou garantir a segurança da população. Sobre o tema, Gabriel Garcia Marques disse, abre aspas, uma droga mais prejudicial que as chamadas drogas heróicas entrou na cultura nacional, o dinheiro fácil. Cresceu a ideia de que a lei é o maior obstáculo à felicidade, que aprender a ler e a escrever é inútil, que se vive melhor e mais seguro como criminoso do que como gente de bem. Resumindo, o estado de perversão social típico de toda guerra. Fecha aspas. Ainda de acordo com Henderson, historicamente, a Colômbia sempre cumpriu seu papel dentro do capitalismo quando afirma que o país sempre foi subserviente. Primeiro foi com o ouro, as esmeraldas, depois com o café e, recentemente, com as drogas recreativas. É então que surgem, no início dos anos 70, os principais narcotraficantes colombianos do período. Alfredo Gómez, em Medellín, e Gilberto Rodríguez Orejuela, em Cali. Nessa época, a indústria da cocaína já estava consolidada na Colômbia. E os colombianos, que antes importavam pasta de coca de outros países como o Peru e a Bolívia, passaram também a cultivar suas próprias folhas. Em 76, o narcotráfico da Colômbia passaria a contar com um grande membro, respeitado pelos narcos de Medellín, o notório Pablo Emilio Escobar Gaviria, ou apenas Pablo Escobar. No começo dos anos 80, Escobar já liderava o narcotráfico, desbancando Gomes, seu antigo patrão. El Patrão, uma das alcunhas pela qual Escobar ficou conhecido, deu início a uma enorme onda de violência na Colômbia ao longo dos anos 80. Juntamente com outros capos, deram início a uma guerra contra o Estado. O intuito era pressionar o governo colombiano contra o acordo de extradição lançado em 1979, que pretendia enviar traficantes que houvessem contrabandeado drogas para os Estados Unidos para serem julgados no país, o que muito provavelmente significaria prisão perpétua em um presídio sem benefícios para narcotraficantes poderosos, além de uma pena de morte. O capo-chefe do narcotráfico anunciou no fim do ano de 86 a criação de um grupo de narcotraficantes derivado do cartel de Medellín, Los Extraditables, sob o lema Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Empreenderam uma onda de violência e uma série de atentados terroristas com carros-bomba. Por fim, estes atentados acabaram tendo como alvos civis inocentes a fim de aumentar a pressão sobre o Estado. No final dos anos 80, também houve uma onda de sequestros de pessoas vinculadas a políticos. E, concomitante a essa guerra contra o Estado, iniciou-se uma outra guerra entre os cartéis de Medellín e de Cali. O resultado também foi uma onda de violência e atentados terroristas nos centros urbanos, o que o historiador Henderson chama de narcoterrorismo. Quando ocorreu a aprovação da Constituição de 91 pela Assembleia Constituinte, formada em grande parte por políticos subornados pelo dinheiro do tráfico, esta revogou a extradição, permitindo a Pablo Escobar se entregar para ser preso na luxuosa prisão que ele mesmo havia mandado construir e denominado de La Catedral. Dentro de seus limites, Pablo Escobar ainda conseguia comandar o tráfico. Em La Catedral, Escobar inclusive estaria salvo de seus inimigos, como Los Pepes e o Cartel de Cali. Em 92 foram efetuadas denúncias de que o local não era de fato um presídio, mas sim uma fortaleza luxuosa guardada pelos seus próprios homens. La Catedral se revelou um local de excessos, no qual havia desde grandes festas a assassinatos brutais. Devido ao escândalo, o governo decidiu transferir Pablo Escobar para uma guarnição militar em Bogotá. Entretanto, receoso de uma possível extradição, Pablo fugiu. Esse episódio foi uma vergonha para o governo colombiano, que pediu apoio americano para a reativação da polícia especializada em capturar ou eliminar Pablo Escobar, conhecida como Bloco de Busca. Desde essa fuga, a vida de Pablo Escobar se resumiu a continuar fugindo de seus inimigos. Foi então que no começo de dezembro de 93, o Bloco de Busca localizou Escobar escondido na cidade de Medellín e o matou no telhado da casa que lhe servia de esconderijo enquanto tentava fugir mais uma vez.
De acordo com o irmão de Pablo, ele nunca foi morto, mas sim suicidou-se. Após a morte de Escobar e o desmantelamento do cartel de Medellín, deu-se então a extinção dos cartéis por volta de 95, quando a Colômbia prendeu os irmãos Orejuela, líderes do cartel de Cali, por pressão do governo dos Estados Unidos. Dessa forma, os dois maiores cartéis de cocaína, não só da Colômbia, mas do mundo, haviam caído. A queda do cartel de Medellín e de Cali abriu espaço para os grupos guerrilheiros e os paramilitares tomarem conta das áreas de cultivo da folha de coca. Além disso, foi lançado um programa chamado Plan Colombia, que dispôs de bilhões de dólares para combater o comércio da droga. O plano pretendia fumigar os cultivos de coca e armar o exército colombiano para derrotar as Farc. Deu-se início, assim, a uma nova guerra, desta vez em âmbito rural. Mesmo depois de sua morte, Don Pablo continuou presente na vida da população colombiana. Seu túmulo é visitado por aqueles que viam nele o Robin Hood paisa e também pelos vários turistas que vão anualmente até Medellín em busca do que ficou conhecido como narcoturismo. Escobar pode ser considerado o mito fundador da cultura do mundo do tráfico de drogas, ou a narcocultura, já que várias narrativas, mitos, lendas a seu respeito o configuraram como uma personagem que sintetiza o imaginário do narcotráfico e seu estilo de vida na América Latina. Omar Rincón, professor associado da Universidade de Los Andes, em Bogotá, ensaísta e escritor de culturas midiáticas e estéticas do entretenimento, afirma que, abre aspas, Pablo Escobar, o mito, construiu um zoológico a céu aberto com animais africanos. E assim continua a lenda dos banhos de ouro, dólares para acender cigarros e outras histórias mágicas da sedução popular, fecha aspas. Para El Patrón, era plata ou plomo, dinheiro ou chumbo, uma política na qual as questões se resolvem por meio do dinheiro e da violência. Ou seja, ou aceitam sua oferta ou lidam com as consequências. E assim, Escobar subjugou toda uma nação. Detinha o controle da maior parte do mercado de cocaína nos Estados Unidos, possuía um verdadeiro exército de sicários e muitas vezes desafiou o poder bélico de seu próprio país, bem como o próprio governo colombiano e suas instituições. Fora isso, acumulou uma fortuna avaliada de cerca de 30 bilhões de dólares, o que o colocou na tão aclamada lista de bilionários da revista Forbes. Com seus recursos, era capaz de comprar policiais, juízes, políticos ou ordenar executar assassinatos brutais, com requintes de crueldade, daqueles que não se deixavam subornar. Foi capaz até mesmo de explodir, é isso mesmo que você está ouvindo, explodir um avião, na tentativa de matar um presidenciável. Também ordenava ações de sequestros, torturas, assassinatos de jornalistas, advogados, membros do governo, além de cometer inúmeros atentados à bomba como métodos de intimidação. O capo-chefe do cartel de Medellín era um homem envolto em controvérsias. Era amado por um e odiado por outros. Era o narcotraficante mais procurado e temido, mas ainda assim amado pela população pobre da Colômbia, que via em Dom Pablo a figura do Robin Hood. Com o dinheiro do narcotráfico, financiou times de futebol e a construção de campos, o que beneficiou os moradores dos bairros pobres. Construiu também casas para a população e distribuía dinheiro para os membros da comunidade. Era, ao mesmo tempo, um homem de família, mas um cruel assassino. Justificava sua entrada para a política como um intento de trabalhar pelo bem da nação colombiana e lutar pelo seu povo, ao mesmo tempo em que encomendava assassinatos terroristas com explosões de carros-bomba que vitimavam a própria população colombiana. A fascinação em torno do narcotráfico é tão grande que se criou um fenômeno em torno da figura dos narcotraficantes. Não é à toa que Rincón os descreve como heróis mágicos. O autor declara que, abre aspas, a indústria cultural é fascinada por essa habilidade mágica de produzir histórias e por esse alucinógeno misterioso e ambíguo que são os capos, os novos heróis pós-modernos. Fecha aspas. Por causa do fascínio que Escobar causa na sociedade que o tenta compreender, é representado quase à exaustão em diferentes modalidades de obras como literárias, televisivas, cinematográficas, musicais, entre outras.
Em torno da sua figura giram vários mitos e lendas, pois a magnitude dos seus feitos causava, e ainda causa, assombro e espanto, mas também fascínio. Devido à sua trajetória tão insólita, El Patrón é tema dentro e fora da Colômbia de inúmeras narrativas. Para citar alguns exemplos, podemos mencionar os seguintes documentários: Pablo Escobar, Ángel o Demônio e Countdown to Death, Pablo Escobar. A telenovela colombiana Pablo Escobar, El Patrón del Mal, além de alguns filmes que apresentam Escobar com plano de fundo, por exemplo, Escobar, Paradise Lost, Blow, The Infiltrator, entre outros. Há também o relato biográfico de Virginia Vallejo, repórter que foi amante de Escobar. O documentário se chama Amando a Pablo, Odiando a Escobar, de 2007, adaptado recentemente para as telas do cinema, de coprodução espanhola, e aí ele se chama Loving Pablo, de 2018. Bem como os relatos, gente, de Juan Jairo Velázquez Vázquez, vulgo Popeye, sobre sua vida como sicário, amando de Pablo. E aí se chama Sobreviviendo a Pablo Escobar, de 2015, e Mi Vida como Sicário de Pablo Escobar, de 2016. Além disso, a Netflix produziu uma série original baseada no sicário. Não podemos deixar de citar as biografias e relatos escritos por seu próprio filho, Juan Pablo Escobar, conhecido hoje como Sebastián Marroquín Pablo Escobar, Mi Padre, de 2014, que tiveram suas continuações, e também o documentário Pecados de Mi Padre, de 2009. Escobar é tema até mesmo de músicas de banda de metal, gente, vocês acreditam? Tem El Patrón, de 1995, da banda mexicana Brujería, Plata o Plomo, de 2012, da banda norte-americana Soulfly, formada pelo brasileiro Max Cavalera. Lembra que ele era do Sepultura? A lista de narrativas baseadas em Pablo Escobar segue exaustivamente, com inúmeros exemplos do fascínio que a personagem provoca. A cultura da mídia serve-se da narcocultura e de seu mito fundador, Pablo Escobar, como uma fonte de histórias a serem comercializadas em um mercado globalizado de entretenimento, gerando tensões políticas e disputas no modo como a América Latina é representada. A gente busca trazer para o debate a condição latino-americana, já que sua história de vida, além de ser fonte de diversas narrativas, se trata também, em parte, da história da América Latina, a passagem violenta da modernidade pelo continente e suas consequências brutais. Segundo Matheus Fernandes de Lima, estudioso sobre o assunto, a publicação do número 14 da revista espanhola Mitologias Hoy, da Universidad Autónoma de Barcelona, pode ser considerada um marco nos estudos da narcocultura. E lá, os pesquisadores concluíram que entende-se as narrativas do narcotráfico como um produto cultural que inclui tanto as obras de ficção como obras de não ficção. Nesse texto também foi desenvolvida uma proposta de classificação que elenca 8 características narrativas básicas para que uma obra possa ser considerada narcoliterária. Vamos à primeira característica? Estilística gore. Corresponde a uma representação explícita da violência cometida por grupos criminosos que se relacionam ao tráfico de drogas. Segunda característica: território del narco. Disposição geográfica da região analisada que sofre com narcotráfico. Terceira, sujetos e atores. Personagens típicos do meio, como chefes de facções e sicários de um lado, policiais e figuras que representam a lei de outro, além da sociedade e suas vítimas. Quarta, a temporalidade circular, la rueda, representação do sistema como um ciclo de poder transitório, no qual muitos personagens percorrem uma narrativa de ascensão e queda, retornando ao ponto de partida. Quinta característica, estética traqueta, ostentação e discurso de poder, revelando conceitos e identidades desses grupos criminosos. Sexta característica, el letrado e el subalterno, disputa simbólica por um lugar de expressão, no qual se discute a oportunidade de fala de uma classe em contraponto à outra. Sétima característica, deslegitimidade del Estado e la nación criminal. Críticas ao sistema a partir de exemplos sociais do qual se discutem eficiência policial, corrupção e direitos humanos. Oitava característica, pacto de lectura. Busca por elementos narrativos que despertem no leitor a ideia de que a obra, mesmo ficcional, é um espelho da realidade.
Há estudiosos que defendem que a primeira narconovela latina foi escrita no México. Seria a Diário de um Narcotraficante, produzida por Ángelo Nacabeva em 1962. Outros estudiosos apontam o livro Coca, Novela de la Mafia Criolla, do colombiano Hernán Hoyos, publicada em 77. Outras obras importantes do gênero seriam La Mala Hierba, do colombiano Juan Gosaín, de 1981, El Divino, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, editado em 86. Ainda de acordo com Matheus Fernandes de Lima, a nomenclatura narcoliteratura se consolidaria nos anos 90, a partir de agosto de 95, com a publicação da revista colombiana Número, numa edição voltada especialmente para o tema. Até hoje existe um debate a respeito se essas obras não são sensacionalistas demais ou puramente comerciais. Há rejeição de alguns setores canônicos da academia sobre o termo narcoliteratura. Então, assim, não há muito consenso. Mas assim, gente, parece que a coisa não tem mais volta, não. As principais editoras desenvolveram selos exclusivos voltados à divulgação da narcoliteratura. A cultura foi se ampliando e com ela os termos como, por exemplo, narcocine, narcoestética, narcogusto, que seria a narcotização do gosto, narcocultura e etc. Deixando como reflexão para a gente esse modo de viver e pensar criados pela narcocultura, ou seja, a busca pela ascensão social, o sucesso, poder custe o que custar, Pablo é a personificação do sonho de sucesso dessa cultura. A história dele pode ser definida como, abre aspas, algo estranho demais para se acreditar, fecha aspas, assim como sugere a epígrafe da série Narcos, da Netflix. Os fatos insólidos que orientaram a vida dele, os excessos e a violência sem limites, levaram à constituição de um mito. Podemos dizer então que a narcocultura tem, em Pablo Escobar, um agente catalisador de sua ética e estética e o seu mito fundador. Foi essa figura que, com sua política da plata o plomo, reformulou culturalmente não apenas a Colômbia, mas toda a América Latina. Então por hoje é isso, gente. Deixe seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou, suas críticas e suas sugestões. Depois me diga se você gosta desse tipo de vídeo, porque afinal de contas é o primeiro que eu faço aqui no canal. Se inscreva aqui para você receber todas as notificações sempre que eu subir um vídeo e eu te vejo até breve. Até a próxima, grande beijo, tchau!